Um dos aspectos mais importantes da execução civil dentro da responsabilidade patrimonial diz respeito à nomeação de bens à penhora e também a chamada ordem de preferência de penhora dos bens. Você sabe como é essa ordem? O que mudou da lei antiga para o novo Código de Processo Civil de 2015? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você. Aqui é o Vitor Gonçalves Machado, mais uma vez, mais um vídeo sobre material de processo civil, com material sobre o direito, onde nós colocaremos também um quadro esquematizado para vocês em relação à matéria da ordem de preferência de penhora dos bens. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Ativa o sininho que o YouTube vai identificar e aí vai encaminhar para você toda semana os vídeos novos que nós vamos produzir aqui no canal. Olha só, relevante aspecto dentro da responsabilidade patrimonial, que é dentro, por sua vez, do chamado processo de execução civil, diz respeito à nomeação de bens à penhora e também essa ordem de preferência da penhora dos bens. Existe sim na lei uma ordem de preferência da penhora dos bens. Existe um rol de preferência da penhora dos bens. Tá? Primeiro, você tem que entender que é um dos requisitos da petição inicial da execução que deve o exequente, ou seja, o credor, indicar sempre que possível os bens suscetíveis de penhora. É o que está escrito expressamente no artigo, anota aí, 798, inciso 2, a linha C do Código de Processo Civil de 2015. Nós vamos colocar aqui na tela para vocês, tá? Pergunta: e se o exequente não faz isso? Ou seja, se ele não indica bens passíveis de penhora que estão em nome do executado, o devedor. Se ele não faz essa indicação na petição inicial, isso vai ser causa para indeferimento da petição inicial, ou o juiz vai determinar que ele emende a inicial, né, dando um prazo para isso. Como que vai ser essa providência? O que vai acontecer? Se o exequente, no caso então, o credor, não faz essa indicação de bens possíveis da penhora, né, bens suscetíveis à penhora, isso não quer dizer que a petição inicial vai ser indeferida logo de cara, logo de pronto, né? Mesmo porque o próprio artigo ele fala que o exequente deve indicar os bens suscetíveis de penhora sempre que possível. Então pode ser que o exequente não tenha conhecimento dos bens que o devedor possui para buscar a penhora deles e, consequentemente, a recuperação do crédito. Pode ser também que seja uma estratégia do exequente de não indicar logo na petição inicial para que faça uma munição, digamos assim, para o devedor passar a se defender, né? Pode ser, muitas vezes acontece, sim, do devedor esvaziar o patrimônio dele quando sabe da petição inicial. E aí o oficial de justiça vai na residência do devedor para fazer a citação e a penhora de bens e não encontra bens. Então, essa pode ser uma estratégia também do credor. É claro que essa atitude do devedor é uma violação à lei, né? É uma atitude que viola a lei. Veja só, o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe regras muito parecidas com o Código de Processo Civil de 1973, que já se encontra revogado. Só que ele alterou algumas partes importantes dessa ordem de preferência de alguns bens, né? Fez previsão também da penhora dos semoventes, que no CPC de 73 não tinha, na verdade estavam lá na classe de um inciso que chamava Outros Direitos. Olha aqui na tela, olha aqui. Lembrar que essa ordem definida pelo legislador é uma opção política, né? Ele tem seguido uma ordem de gradação de liquidez do bem. Então, por uma opção política, colocou-se, veja aqui na tela, o dinheiro. Veja que essa parte da penhora do dinheiro manteve-se igual ao que estava no CPC de 73. O caput do artigo começa bem assim: a penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. No CPC de 2015 é o atual artigo 835. Artigo 835. Então, o primeiro bem, claro, o dinheiro, porque ele tem mais fácil liquidez. O que tem hoje de novidade com base nessa penhora de dinheiro?
Lembra da penhora online? A penhora online do sistema Bacenjude? Sim, o credor pede para o juiz acessar e já indisponibilizar certos ativos que estiverem em nome do executado. Se o executado possui conta corrente em qualquer banco, e aí faz essa disponibilidade desses bens para possibilitar posterior penhora. Hoje, esse sistema Bacenjude foi substituído pelo sistema Cisbajude, que é o novo sistema de penhora online do Poder Judiciário. Desde 8 de setembro de 2020, então, já tem esse novo sistema chamado Cisbajude. Olha só, no site do CNJ, o que o CNJ já tem tratado sobre o sistema Cisbajude. cnj.jus.br, que é o site do Conselho Nacional de Justiça. Em vídeos anteriores já comentamos sobre o Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ fala o seguinte: com a arquitetura do sistema mais moderna, que é o Cisbajude, em breve será liberada no Cisbajude a reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como teimosinha. Olha que importante isso para a efetividade da execução civil, hein? E a partir da emissão da ordem de penhora online de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Cisbajude até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjude. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o consequente aperfeiçoamento desse novo sistema. Lindo, né? Colocado no papel assim, é um sistema que é perfeito para que o credor, o exequente, possa trazer maior efetividade aos seus pedidos na execução. Vamos ver se na prática ele vai ser útil da forma como o CNJ está esperando. Esse sistema Cisbajude. Você vai reparar também, voltando aqui, aquele rol de preferência de penhora de bens, desse quadro esquemático. Você vai reparar também que antigamente era o veículo de via terrestre a segundo bem aparecer na lista. Agora tem os títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado. Por quê? Houve, na minha opinião, um acerto do legislador em dar mais primazia a esses títulos. Pouco se percebe a requisição do exequente para buscar e penhorar esses títulos de propriedade do executado, caso possua, né? Então, esses títulos públicos são uma boa opção de investimento. Eles apresentam maior segurança, porque o legislador expressamente previa penhora dos mesmos, desde que haja cotação em mercado. Para nós, a liquidez desses bens é mais fácil do que vários outros bens. Exemplo, mais fácil essa liquidez do que navios, do que penhorar pedras preciosas, entre outros, né? E sua avaliação ela pode ser desnecessária, caso o valor seja o da... Por quê? Na verdade, essa avaliação vai ser desnecessária, pois o valor da penhora desses títulos vai ser o valor da cotação oficial do dia, com uma certidão ou publicação no órgão oficial. É o que diz o artigo 871, inciso 3 do novo CPC, o Código de Processo Civil de 2015. Você vai ver também na ordem de preferência de bens que os semoventes voltaram a aparecer no inciso 7. Né? Os semoventes são aqueles bens que possuem movimento próprio, não precisam de auxílio para se movimentar. Exemplos são cavalos, porco, cachorro, boi. Então são animais domésticos ou selvagens. E esses bens estavam no rol dos outros direitos, lá no CPC de 73. Agora, ele já passa expressamente a constar aqui. Outra novidade é o inciso 12, que diz direitos aquisitivos derivados da promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, que é uma novidade que o CPC de 2015 trouxe também. Veja que essa regra, na verdade, essa ordem de preferência de bens não é absoluta. Ela pode ser alterada em consonância com algumas regras e princípios. Na verdade, o próprio parágrafo 1º do artigo 835 traz expressamente essa possibilidade de alterar a ordem. Olha o que diz o parágrafo 1º. É prioritária a penhora em dinheiro,
A gente já comentou sobre isso. Vírgula. Podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Pode ser que o executado tenha um bem imóvel, ou pode ser que ele também tenha navios e aeronaves, que é mais difícil acontecer, mas aí o exequente pode já indicar a penhora desses navios e aeronaves. Ou se for encontrado também em outros cadastros que possuem sobre existência de bens, que o juiz tenha conhecimento ou saiba disso, que possa fazer essa penhora desses outros bens que estejam no patrimônio do executado, como navios e aeronaves, que estão no inciso 8, né, no rol mais abaixo do que outros bens, mas pode fazer essa alteração. Tá? Não tem prejuízo, não tem nulidade se houver essa alteração. E por que não tem nulidade, não tem prejuízo? Porque algumas regras e princípios elas fazem incidir no processo de execução civil. Quais deles? A regra do interesse prevalente do exequente, os princípios da menor gravosidade para o executado, o princípio também da máxima utilidade ou máxima efetividade da execução e também de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Pode ser que penhorar certos bens semoventes seja mais interessante do que penhorar os títulos da dívida pública, ou penhorar veículos, ou penhorar bens imóveis, porque, de repente, o executado possui uma grande fazenda em que há vários cavalos, vários bois, enfim, isso é tudo possível nessa questão de alterar a ordem prevista do artigo 835, tá? Então é isso, pessoal. Coloque aqui nos comentários se você precisa também desse quadro. Eu acho muito interessante. Você, como advogado, pode imprimir esse quadro, de preferência colorido, para encaminhar para o juiz. Se for um processo judicial eletrônico, também você pode salvar e colocar em PDF de forma colorida para que fique visualmente melhor para o magistrado, para você solicitar alguma penhora, requerer a penhora de bens. Você coloca aqui o seu e-mail nos comentários e aí a gente te encaminha esse quadro, tá? Temos também um quadro comparativo com 4 colunas que trazem essa ordem de preferência de bens de acordo com uma ordem temporal legislativa, né? A ordem de preferência de bens antes da Lei 11.382 de 2006, depois com a redação dessa lei, que foi a Reforma Processual Civil em 2006, como estava no anteprojeto do novo CPC e como está hoje no CPC 2015. Nós também temos esse quadro, podemos encaminhar para você. Mais uma vez, a gente deixa o material e sempre vamos falar. Se puder, fique em casa, tá? E estude bastante, não deixe de estudar. Se inscreva no canal e nós vamos estudar junto com você. A gente se vê em breve. Fui!